Bom, agora no dia 7, eu vi o dia 2, que é a linha do K, é, eu confesso que deu um pouquinho assim, meio de receio, né? Porque, querendo ou não, o japonês tudo pra gente, é como se fosse rabisco. E aos poucos eu fui perdendo esse medo. E agora eu vejo esses rabiscos, né, entre aspas, e consigo ver, entender que qual som é dito por aquela cana. No caso aqui, o símbolo, né, ele é representado por cana. Ao invés de falar letra, na verdade você fala cana para representar o som. E aí, é, no dia 2, que é onde eu aprendi a linha do carro, eu já fui melhorando os cards, eu já fui tendo uma ideia melhor de como que eu poderia montar os cards para primeiro aprender e depois revisar, né? Tanto de modo que eu vou falar aqui, eu fiz 8 etapas na verdade. Bom, a primeira etapa é você colocando, eu vou até colocar aqui ó, linha do K. A primeira etapa é tipo, eu mostro a grafia e tento ver e descobrir qual é o som representado por aquela cana, né? Aquele símbolo. E aí no card, no verso, eu coloco o som, né? Eu uso um programinha, que é esse programinha aqui, ó, Sound of Test. E aí eu coloco aqui baixo em Japão e aperto para tocar, ó. タチ、Baixo e coloco aqui. Coloco o mnemônico para ajudar, é, de certa forma, boa parte das vezes ajuda esse mnemônico. Antes, na linha do A, nas vogais, eu não usei. Mas aí eu vi que vale mais a pena você usar do que não usar. Porque, querendo ou não, te ajuda. Te ajuda de alguma forma. E essa é a primeira etapa. Eu fiz com as 5 canas, né? Aí o EO. Então, e na etapa 2 eu fiz o contrário. Se antes era ainda, agora é voltando. Eu coloco agora o som e coloco as canas. E aí eu tento, ó, ouço o som e digo qual cana representa esse som. Então eu escuto o som e tento descobrir de qual cana ela foi falada aqui, né? E de novo, embaixo aqui eu coloco o mesmo mnemônico que foi na etapa 1, para não ficar também é, criando mnemônicos assim diferentes para o mesmo card assim, né? Não é só porque ele de uma forma foi na grafia e de outra forma é pelo som que tem que mudar o mnemônico. Eu pedi para o chat manter o mesmo padrão de mnemônico. E aí é isso, né? De novo, tanto por A, I, U, E, O. Aí depois esse aqui, que eu coloco três linhas de canas. E é para ser rápido, é só para você bater o olho e ver que, esse é a linha do Ki, esse é o K, esse é o Ko. Aí vai. Aí depois coloco em formato de um, né? Antes eu estava fazendo sem embaralhar, tanto que se você perceber aqui, vai primeiro os três, depois vai um, o 2 e o 3. Depois, lá para o dia 3, no final do dia 3, eu aprendi que é melhor você embaralhar, porque no card, seu cérebro entende que, tipo assim, não é uma coisa que você bate e tenta raciocinar, entender. É, quando você cria um padrão aqui no Enki, o cérebro entende, esse aqui eu já sei, é essa linha. Porque você já, tipo, decorou, mas você não aprendeu. Então, é sempre importante embaralhar aqui, aí você desce, embaralha aqui também, aí vai embaralha de novo, que é para você forçar a sempre ver coisas novas e não repetidas. E o mesmo esquema aqui, ó. Aqui já é a etapa 4, que seria o contrário. No caso aqui, calma aí, só para não confundir. É o contrário, ó. Esse aqui é a grafia e eu tento ver qual o som que ele é representado. Na etapa 4, eu coloco o som e coloco 5 linhas, né? Dentro dessas 5 linhas, eu escolhi alguma linha para falar o som. E aí no verso eu coloco, o som que foi falado foi da linha primeira. E vou até fechar as 5 linhas. Antes aqui, ó, eu não estava embaralhando. Ou seja, isso atrapalha porque vai chegar uma hora que você vai manjar. É a terceira e a quarta.
No caso, no dia 3, no dia 4, eu comecei a embaralhar. Todos os cards eu comecei a embaralhar, que é justamente para nada ficar igual. Esse aqui, se eu não me engano, é a etapa 5, que eu peço para o chat GPT montar palavras, montar os sons, né? Combinar os sons e assim criar uma palavra que ela realmente exista. No Japão, você pode fazer várias permutações de sons e assim, algumas letras, algumas canas permutadas pode existir na palavra, só que muitas vezes não. Então, se eu juntar aqui um exemplo, Keko é uma palavra, aí se eu colocar Kike já não é uma palavra. Tipo, você uniu o som existe, mas a palavra não. Então eu pedi para ele fazer as união dos sons, mas só com as palavras que realmente existem. E aí, de vez em quando, ele me dá quatro, algumas vezes cinco, seis palavras, e eu coloco aqui, ó, o que que ela significa, olhando a grafia, tá, é isso. Aí, para eu saber se eu estou falando certinho, eu coloco o som. E aí, na etapa 6 é o contrário. Coloco o som para ouvir, né? E ainda assim, tentando entender o que que significa, e aí no verso eu coloco a cana para ver que, foi essa cana com essa cana. E tem esse significado. De novo, com todas as canas. É, com todas as palavras que o chat ele mostra. De vez em quando ele não mostra todas, porque alguns não são palavras, são meio que conectivos, partículas, então acaba que não é bem uma palavra para você aprender, é mais a parte gramática. Então acaba que ele não coloca. Mesmo existindo, ele preza pela palavra que existe, que é pronunciada, não mais na parte da gramática. Eu pedi para ele fazer isso. E aí essa é a parte 6, né, que seria a parte do som, é você ouvir, e a parte 7 é uma coisinha rapidinho, coloca aqui as canas e embaralha. No dia 3 eu coloco dois desses, né, dois da etapa 7 que é rapidinho você bater o olho. É basicamente a mesma coisa aqui, né, só que de modo diferente. E embaralha todas as vezes. Eu crio dois cards assim, e a etapa 8, essa é a etapa 7, agora é a etapa 8. É eu mostrar o que que eu vou ver no dia seguinte. Se no caso eu estou no dia 2, estou vendo a linha do K, e no dia seguinte eu vou ver a linha do S, quando eu fizer, quando eu ler, né, que aprender e revisar o card, eu vou me deparar com esse card aqui, me preparando para o dia 3. Mesmo que, por exemplo, eu estou no dia 4 agora. Não vi o dia 5, tá vendo que não tem o dia 5? Mas eu ainda coloquei, ó. No dia 5 eu vou ler a linha do N. E isso aqui é só para familiarizar, sabe? Que isso aqui é o A, o I, o U, o E e o O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Entendeu? Pra você se familiarizar com os sinais. Entendeu? E aí no dia seguinte, você pega e já vai ficar um pouquinho mais suave, porque você já vai ter visto antes. E aí no caso é isso. Acho que eu terminei aqui o dia 7, que no caso seria o dia 2, aprendendo. Bom, até mais.